Fazer uns react aí pra terminar a live. O capítulo 32, né? Até o 32. Uau. $32. Ô, Shine. Ah, tirei e me retirar. Valeu, Luiz. Boa noite pra tu, mano. Obrigado por colar na live de hoje também. Coisa sobre post. Isso aqui. Só pra manter a tradição, deram... Para, porra! Para! Digimon Ghost Game quer assustar o novo público. Cara, por qualquer coisa. O que sai disso aqui? Só pra manter a tradição, deram um jeito de matar um Leomon, mesmo que seja indiretamente, por baixo dos panos, pra É importante, né? Digimon não é Digimon se um Leomon não morrer na temporada. ninguém ficar sabendo. Mas por mim não passa despercebido, não. Nem ideia do que é isso aqui. Depois do terror que os fãs de Digimon sofreram em 2020, com o reboot de Adventure, a Bicho. série de 2021 resolveu trazer o terror de verdade. Meu Deus do céu. Só que agora no bom sentido. Ah, tá. Achei que era realmente um negócio ainda pior. Digimon Ghost Game é a primeira série de Digimon que tem como intuito trocar o próprio estilo, deixando de ser uma aventura com uma história corrida para ser uma série de terror episódica. Olha só. O conceito dessa série é brincar com a linha tênue entre fato e ficção, Ou seja, eles estão fazendo uma coisa que eu já reclamei pra caralho de Pokémon. E Pokémon é uma franquia que pode fazer o diabo que for. Ir pra um monte de estilo. Fazer um monte de gênero diferente de contar a história. Só que eles não fazem isso. Eles continuam fazendo a mesma porra, pra sempre. Pegam na mesma mesmice. E aí, ó. Olha como que faz pra mudar as coisas. explorando boatos internéticos, lendas urbanas clássicas e modernas, e fazendo homenagens a vários dos clássicos do E sabe terror. por que eu falo isso daí, essa reclamação com Pokémon? Eu adoraria ver coisas relacionadas a Pokémon com tema terror. Não por apenas eu gostar muito do gênero, mas especificamente porque quem já conhece a Pokédex e sabe descrições que algumas entradas dela tem de cada Pokémon, especificamente dos Pokémon que são fantasma, né? Porque tem um monte de bizarrice até de outros bichos que não são. Mas os Pokémon fantasma, que obviamente seria a temática perfeita para tratar, tem um monte de coisas que são absurdas. Absurda mesmo. Eu fico, caralho, que porra é essa? Isso criaria uma oportunidade de ser adaptado, né? Não necessariamente de um terror mais 18, algo assim. Não precisa disso. Dá pra fazer um terror e ainda ser family friendly, sabe? Se eu souber fazer. Dá pra poder fazer. Mas os caras não querem ficar vivendo na mesmice pra sempre. Não fazer. Então, se você não mandar esse vídeo pra 10 amigos até meia-noite, o Tai de 2020 vai começar a se meter na sua vida, igual ele fazia com os colegas dele. Que beleza. Como eu sempre falo nos meus vídeos de Digimon aqui no canal, essa é uma franquia riquíssima em detalhes. Então essa pegada de fazer terror pra crianças em cima de lendas, vai acontecer especialmente em cima daquelas que a própria franquia já oferece. Desde lá atrás, em Digimon 02, os fãs foram apresentados ao conceito de que os Digimons poderiam ser algo mais do que só criaturinhas digitais.
certos pesquisadores dentro desse mundo estudavam a possibilidade de espíritos do passado serem na verdade Digimons. Então, sei lá, um yokai japonês era só um Digimon que ninguém entendia. Pra quem jogou Digimon Survive, essa ideia deve estar fresquinha na cabeça. Tô falando um monte de coisa que eu não faço a menor caralho ideia. Porque a última coisa que eu vi de Digimon, o Digimon Frontiers. Caralho, eu era criança ainda. Porque sim, o produtor do jogo quis explorar justamente esse conceito há muito tempo prometido pelas séries, mas que era muito pouco aproveitado no geral. Pois bem, Ghost Game tem basicamente a mesma intenção: contar histórias de terror baseadas em espíritos, demônios, vampiros, mas dizendo que no fundo são só aparições de Digimon que cruzaram a barreira entre os mundos. A série até dá um nome legal pra eles, Fantasmas de Holograma. Agora, saindo um pouco da construção dentro do universo, a série como um produto marketável tem também seus próprios motivos para existir, além de, claro, vender o Vital Bracelet, já falo disso. Desde 2020 existe um projeto para Digimon se internacionalizar mais, lançando o card game em vários países, tendo as linhas de brinquedos saindo dentro e fora do Japão, enquanto o anime é transmitido para o mundo todo pela Crunchyroll, por exemplo. Então a ideia de casos isolados, resolvidos semanalmente, é para facilitar essa entrada de novas pessoas nessa franquia a qualquer momento dela. Além de ter o potencial de resgatar velhos fãs quando eles puderem ver Digimons já conhecidos, só que sendo usados num contexto renovado. Né? Não vai funcionar comigo, desculpa. Já passou esse trem pra mim. Por isso que a gente tá vendo tantos bichinhos antigos finalmente estreando na forma animada. Tem o Harrismon, pra quem tá órfão do Rearise, o Ex-Tyrannomon, Zubamon, Ryudamon. Não lembro nada disso daí. Deve ser coisa que eu não vivi. Até a Meiko e a Morphomon dos filmes mais recentes dão as caras de novo. Tá vendo? Tudo coisa que eu não vi. Tudo pra que exista essa sensação de... Vendo o Digimon dessa porra aqui, eu me sinto como as pessoas que droparam Pokémon na primeira geração e voltam pra acompanhar agora, em Paldeia. Olha, é aquele bicho que eu já vi antes. O que ele tá fazendo na TV agora? Só que o melhor é que não depende de 1000 materiais anteriores, porque esse é só um caso isolado dentro dessa nova série. Só que aí, pra amarrar todo esse plano, não é à toa que os Digiprofiles no final dos episódios dão pra gente o lore oficial de cada Digimon, palavra por palavra. Porque esse lore é a base dos acontecimentos do episódio, porque aí Digimon finalmente deixa mais explícito toda essa parte mais complicadinha da franquia. Ou seja, Ghost Game, por ser um anime, é de mais fácil acesso para todo mundo. Então ele tem essa intenção de mostrar o que é Digimon de verdade, dando atenção para vários conceitos por trás de cada criatura, usando isso de uma maneira mais integral para a história e aproveitando até para trazer à tona temas intocados há muitos anos dentro da marca como um todo. A ideia é ótima. Finalmente estão querendo arrumar a casa para facilitar produções futuras. Não mudou muita coisa, né? Em todos os ramos possíveis. Mas isso tem suas consequências, né? É meio que um sacrifício no presente pra gente colher as recompensas no futuro. Mas também não é como se Ghost Game fosse ruim, né? Tem vários episódios sensacionais. A principal graça de Ghost Game, pra mim, vem de não acompanhar nada que seja dito sobre os episódios dela. Pra mim, a diversão é tentar descobrir qual é o Digivilão da semana antes do episódio me mostrar quem ele é. Entendeu? Entrando numa tangente enorme, que vai fazer sentido, eu prometo, outra série de terror que eu amo é Supernatural. Já fiz até um vídeo falando sobre a adaptação em anime, dá uma olhada lá depois. Mas o que me encantava muito nas primeiras temporadas de Supernatural era a minha falta de conhecimento em folclore, lendas urbanas e afins, o que me deixava entrar nos episódios e aprender com os personagens qual era a criatura com a qual eles estavam lidando. Começava com o boato antes de virar basicamente demônios e anjos, tá? Enfim.
numa cidade, aí eles faziam pesquisas na internet ou numa biblioteca, às vezes erravam 1, 2, 3 vezes até descobrir que, é uma bruxa super específica da cultura da Albânia, e que então só pode ser derrotada assim, assim e assim. Um pipoco na cabeça. E Ghost Game tá me passando exatamente essa mesma sensação, só que com Digimon. Quase sempre os episódios já começam mostrando o caso em si, só que sem dar o contexto. É uma sombrinha, um tentáculo, uma dica temática, e aí entra essa experiência muito particular. Claro, que nem Boston, moleque, velho. Que porra foi essa? Com esse anime, vocês não têm noção da felicidade que eu sinto quando logo de cara eu já mato qual vai ser o Digimon da semana. Porque eu sou um nerdola gigante de Digimon e li a lore de metade dos bichos que existem. Tipo eu com Pokémon, né? Por isso, né, cara? Então quando eu pegava uma referência minimazinha, super obscura de algum Digimon, isso me dava uma satisfação enorme e me fazia querer ver ainda mais o episódio, pra saber como os personagens aprenderiam sobre esse adversário e como ele seria derrotado dentro disso. É esse o tipo de terror que eu gosto de consumir no geral, quando existe um problema, seja personificado ou não, e existe uma solução específica pra ele. Então foi uma bela de uma coincidência do destino ter uma série de Digimon usando essa mesma estrutura. Mistura algo que eu aprendi a gostar muito, cheio desses detalhes, com justamente o ponto que me fez gostar mais do gênero de terror em si. Eu me sinto pessoalmente presenteado por Ghost Game. E por isso também eu não vejo problema em outra das maiores reclamações que rolam por aí, o fato de 99% dos adversários da série serem derrotados na conversa. Ghost Game quer ressaltar mesmo que Digimon é diferente das outras franquias na concorrência. Como as criaturinhas desse universo são carregadas em histórias próprias, elas podem ser derrotadas com inteligência, compaixão, amizade ou qualquer outro desses valores que Digimon sempre trouxe para os protagonistas da um discurso no jutsu série. Mas enfim, eu acho que fica mais claro e até mais divertido pra vocês se eu entrar nos meus episódios favoritos até agora. Alguns por demonstrar muito bem tudo isso que eu falei e outros por ter alguma coisinha bem interessante a comentar. Assim, para de ficar batendo cabeça. Que merda foi essa, velho? Tomar no cu. Tentando. Ai, desgraça. Talvez o episódio mais marcante para muita gente seja o episódio 13, em que o Gulus Gamamon aparece pela primeira vez. Logo que o episódio se inicia, a gente vê as tais das pistinhas aqui e ali, coisa que para um desavisado só desperta a curiosidade. Mas pra mim, na hora eu gritei de Brigade. Vendo a estruturazinha dos olhos e entendendo que ele tava contando em alemão as vítimas dele, não tinha como ser outro Digimon além do Seals-Dramon, em sua missão da Selection D, para evoluir de acordo com o lore dele, em que esses agumonzinhos militares vão subindo de patente, ou seja, evoluindo a cada missão bem sucedida. Já é incrível só pela premissa, mas a execução então não preciso dizer nada, né? Souberam equilibrar muito bem as referências ao lore com a história do episódio em si, fazendo o Bokomon se sacrificar pelo Gamamon, e isso traumatizar ele, deixar ele puto, pra libertar a evolução das trevas dentro dele. É um episódio simplesmente incrível. Aproveitando essa deixa do Gulus Gamamon, outro episódio envolvendo ele é o primeiro da série, com o Clockmon. Na maior pegada de lenda escolar, tipo uma loira do banheiro, o teatro da escola dos protagonistas estava assombrado e crianças desapareciam. Tudo porque um Clockmon estava roubando o tempo de vida delas. Carai. E aí, mais pro final, quando ele tenta fazer isso com o Gamamon, ele vê que o futuro do protagonista mais fofo que Digimon já teve é sombrio, perigoso. Muito provavelmente o próprio Gulus, ou as evoluções dele que já tomamos spoiler pelos brinquedos.
Tô mencionando isso agora só pra vocês ficarem tranquilos, porque eu vou comentar sobre todo esse problema da história principal, mas só nas considerações finais do vídeo. Eu preciso construir algumas coisas até lá. Outro episódio que soube usar bem o lore de Digimon é o do Petermon, e que nesse caso, por ser baseado em uma lenda não exclusiva de Digimon, é até mais fácil de vocês entenderem o meu sentimento com essa série. Peter Pan é contra crianças envelhecerem, então o Petermon é contra Digimons crianças evoluírem. E isso dentro do lore de Digimon tem uma porrada de significados a mais, né? Toda a relação com o crescimento humano, coisas que eu comento em todo santo vídeo que eu já fiz. Então é uma ótima proposta ter um vilão que vai justamente contra o que a série representa. Bônus também pro fato dos Hawkmons, que levaram esse caso até os protagonistas, evoluírem lá no final pra Orcamons, que são a evolução usando o Digiovo do Brasil. Que porra é essa? Ah, vai tomar no cu, velho. Que foi isso, porra? Do Joe, o brasão da responsabilidade. Toda essa sequência de fatos representa muito bem o que Ghost Game veio pra fazer. Caralho, é uma chuva de referências que, se você pegar uma ou outra, já te deixa muito feliz. Mas mesmo agora que você não pegue nada, elas ainda compõem uma história muito legal e fechadinha, demonstrando o potencial real de Digimon e toda a sua lore já existente. E aí tem várias outras menções honrosas que eu nem preciso entrar em muitos detalhes, né? Tem o Pilomon matando pessoas por acidente no sonho delas, porque o lore do bichinho diz que ele pode causar sonhos maravilhosos ou sonhos tão terríveis que colocam a vida das pessoas em risco. Só que aí... Essas porras desses negócios, tipo assim, a Pokédex é tipo isso, né? As entradas falam umas coisas bizarras assim, né? Os bichos que matam criança, os bichos que sequestram criança, os bichos que fazem um monte de desgraça. Aí, né? Ghost Game eleva isso ao infinito, Pokémon, né? Tratando essa coisinha fofa como se fosse o próprio Freddy Krueger. O episódio do Sepikmon me lembrou bastante o anime Gakkou no Kaidan, que também tem vídeo no canal, mas é muito velho, já pensei até em refazer. Mas me lembrou desse anime, porque usa basicamente a mesma premissa de um dos episódios marcantes que ele tem. No nosso mundo, existe uma lenda de que em certas florestas você vai escutar vozes, e que podem ser espíritos de outro mundo ou sei lá o que. Pra Digimon, o Sepikmon é a representação dessa lenda. A voz que você pode escutar é ele conversando com você do outro lado. E se você responder, eu sinto muito. Vai cruzar a barreira pra conhecer ele. E aí, isso me lembra de Gakkou no Kaidan, porque o Kyoshiro ter cruzado essa barreira colocou ele numa cidade sem ninguém, meio desesperador. Igual era o episódio do outro anime, em que o garoto conversou com espíritos num site demoníaco e passou por exatamente a mesma situação. Eu lembro de morrer de medo quando eu era criança vendo isso no Cartoon Network. Acho que eu nem precisaria citar isso, mas Ghost Game quer vender brinquedo. O dessa vez é o Vital Bracelet e os Gem Cards, que se você não faz ideia do que é, passa lá no meu segundo canal que eu fiz uma série de vídeos pra você ver isso. Porque se a gente for depender da série, a propaganda não tá tão boa. Então às vezes parece até que eles esquecem que tem um brinquedo pra vender. Mas não, tem um monte de episódio feito só pra empurrar um Gem Card que acabou de ser lançado. Tô de olho nesse Spimon e Ryudamon que do nada tão super frequentes na série. Tem o caso do Sabir Dramon e Dark Lizardmon, que cruzaram pra esse mundo sem querer, e aí na inocência de querer ajudar pessoas presas num incêndio, já que eles são feitos de fogo, eles acabaram matando uma pessoa. É um episódio bem pesadinho até. Fica até a sensação de que são só dois caras que fizeram alguma merda e estão carregando uma culpa incrível. A gente até esquece que são criaturas superpoderosas de uma outra dimensão. Tem a Arcnimon fazendo uma aparição especial na forma humana dela, um presentinho nostálgico pra pegar os fãs velhos que estão de bobeira. Tem aquele do Harry Harrymon, numa pegada bem filme de zumbi dos anos 80, e que, né, o bicho é a manifestação da poluição feita pelo ser humano. Beleza, crítica legal, mas vem cá, o
que mais tem enterrado nesse lixão pra levantar tanto esqueleto humano assim? Cadáver, É desova da máfia? E aí, fazendo gancho pro próximo episódio, esse Harry Haremon tem um quê de body horror também, se decompondo e recompondo, o que me lembra bastante o Inveja do Fullmetal Alchemist, que me dava esse desconforto do caramba. E eu tô falando dele porque quem lembra do reboot de Digimon Adventure, com aqueles dois Digimons claramente inspirados no homúnculo de Fullmetal, e sim, era inspirado mesmo, o diretor comentou sobre isso na época, o Aismon volta em Ghost Game, justamente pra fazer direito à homenagem pra Fullmetal. Pelo lore dele, ele pode crescer consumindo mais dados e informações, até atingir essa segunda forma mais poderosa. Então Ghost Game adaptou isso pra ele possuir pessoas com uma sede de conhecimento enorme, e ele diz querer saber de tudo que existe nesse mundo. A exata mesma frase que o homúnculo original diz em Fullmetal. Ó que legal que fica quando sabem usar melhor o conceito, né? E aí, pra fechar o bloco, ainda nessa coisa do body horror, vale a referência a outro clássico desse gênero do terror, a Mosca, naquele episódio em que o Chardramon se funde com o ser humano, e aí o corpo dos dois vira uma mutação bizarra, nojenta. E assim, desenho pra criança e tal, Né? não confirmaram. Mas eu tenho certeza que nesse ponto aqui, o cara já tá morto e o Digimon tá só carregando o cadáver dele. É horrível. Ghost Game consegue ir de 8 a 80 nas referências dentro da série, dentro do universo de Digimon como um todo, e até aos clássicos do terror que estão inspirando essa série. Só que nem tudo é tão maravilhoso assim. Vamos ao elefante na sala. Foi propaganda. Pois bem, eu citei ótimos episódios, mas na maior parte do tempo, Digimon Ghost Game é a perfeita definição de crime ocorre, nada acontece. Feijoada. A série não anda, não tem uma história central. É o que acontece quando você tem um bagulho de episódio semanal contra vilão de semana, né, cara? É só isso, não tem realmente algo criativo por trás, um grande bagulho construído como lore. Não vai ter. Pra gente sentir a progressão, o que acaba dando uma sensação de que, sei lá, pra que eu tô assistindo isso? Então, né? Só que, de novo, eu já expliquei que isso é intencional. A série é episódica por um bem maior. Só que aí, isso não impede da série tirar alguns episódios aleatoriamente do meio ali pra ficar começando aí, construindo algo. Dá pra fazer as duas coisas. Supernatural mesmo, que você usou de exemplo, fazia isso muito bem. Mas ainda assim, isso não impede que ela tenha um pequeno fio condutor, Então- que é o plot do Gulus Gamamon e os outros Digimons na versão preta. Se a gente pegar o Gamamon e as evoluções dele, a gente vê que é um prisma se decompondo, luz branca virando RGB. Gama, inclusive, é a opção que você mexe numa tela, por exemplo, para aumentar a quantidade de brilho, além de gama ser o tipo de radiação mais perigoso emitido por estrelas, Correto. tipo a estrela de Regulus, Péssimo nome, inclusive. que nomeia o Gulus Gamamon, e também o nome das novas evoluções que o brinquedo deixou vazar. Então existe algo aí, a gente só não sabe o que é. Ou será que a gente já sabe? Depende do qual nerdola de Digimon você for e do quanto do meu headcanon você quiser aceitar. Assim como lá no primeiro episódio o Clockmon viu que o futuro do Gamamon é o Gulus, num outro episódio o Piximon vê que dentro do Gamamon existe a mesma coisa. Exatamente no episódio em que as crianças tiveram que enfrentar versões sombrias delas mesmas. E bom, versão sombria dos Digimons nos remetem ao Black Digitron, um conceito bem antigo e bem mal aproveitado da franquia, mas que é a explicação para esses recolors das trevas que vários Digimons têm. Talvez a ideia seja em algum momento usar isso como plot central dessa história. Ou o Gulus Gamamon também foi corrompido por isso, ou é ele quem tá corrompendo os outros, sei lá.
A outra parte dessa minha teoria maluca remete aos digicores e wireframes. Lá nas origens da série, o que define a identidade de um Digimon é só o núcleo dele. O que a gente vê por fora, a forma física, pode mudar quase que à vontade. A gente já viu isso várias vezes em outras séries. Isso que explica as evoluções ser tão diferentes uma da outra. Especialmente quando os Digimons variam muito de tamanho de um episódio para o outro. Erro dos animadores? Boa justificativa, inclusive. Não, tá no lore. Digimon tem um tamanho físico variável porque é só a textura do modelo dele. Só que Ghost Game Bugou o modelo 3D. mais uma vez levou isso para um novo nível. Vários dos vilões da semana demonstram bem esse conceito de manter o Digicore enquanto eles mudam a textura ao redor. Teve aquele Piemon lá no circo que se disfarçou de humano, mantendo só umas referências de leve ao design do Digimon. Tivemos Sangloopmons virando e desvirando o cachorro. Só que, claro, o Vandemon se passando por um homem bonitão, reclamando até que o mito dos vampiros nesse mundo é uma vergonha comparada ao que ele é de verdade, trazendo aí a questão sobre as lendas do nosso mundo terem sido o tempo todo só Digimon. Só que esse aqui é especial porque é no episódio dele que o Gammamon resiste à evolução do Gulos e acaba evoluindo pra Canon Wisemon. Essa evolução parece acontecer bem do nada mesmo. Eu lembro de ver gente questionando isso na época. Só que não, num episódio que levanta essa questão, mesmo que seja nas entrelinhas, sobre os digicores e wireframes, eu achei até que bem simbólico o Gammamon resistir ao núcleo sombrio dele pra virar um bicho com ainda mais luz. Quase como se ele tivesse escolhido se parecer mais com o Bethel Gammamon, que surgiu pela amizade com o Hiro. E bom, mais uma vez olhando pelos spoilers dados pelos brinquedos, realmente vai ter essa oposição direta entre as formas de estrelas da luz e formas das estrelas negras. Tem algo aí, mas como o próprio Gulos já disse pro Hiro, a hora certa ainda vai chegar. Então, eis a grande questão. Ghost Game é uma boa série? E além disso, é uma boa série de Digimon? Essa é uma pergunta difícil de responder. As intenções são as melhores do mundo. As execuções são quase sempre muito bem feitas. Mas no plano geral da coisa, a série parece bem perdida. Na minha opinião, pra Ghost Game pouco importa como a série vai ser vista no futuro, já que semana a semana, episódio a episódio, eles estão cumprindo com o objetivo que eles têm. A intenção da série é justamente pegar um público novo pontualmente, mesmo que seja em só um episódio. É só pra colocar aos poucos Digimon de volta na cabeça das pessoas e recuperar alguma presença na cultura popular. Mas se for pra comparar com qualquer outra série antes dessa, Ghost Game vai perder. Não existe o mesmo impacto emocional, o mesmo apego aos personagens, aqueles arcos memoráveis e coisas do tipo. Mas nem por isso é uma série ruim. É uma troca por um bem maior. Ao invés de fazer uma obra incrível, que vai deixar sua marca numa geração inteira, o objetivo dessa vez é bem claro: fazer uma série boa o suficiente que possa atirar para todos os lados e atingir o máximo de pessoas possível. É trocar momentaneamente a força que Digimon sempre teve para nós fãs de longa data para simplesmente conquistar novos fãs, para então a gente poder voltar a tretar sobre coisas fúteis. É isso. Vídeo entregue pra você. Interessante. É legalzinho. Mas já não é pra mim, já passou esse trem há muito tempo, né? E a vida com o Digimon e isso não vai mudar não, cara. Procurando melhorar seu Graça. 25. Um vídeo mais curto, não, Supremo. Queria só pra fechar mesmo, ter duas coisinhas. Uns 10, 15 minutos no máximo.
Já. A maioria dos vídeos que eu vejo que o mínimo interesse é tudo grande, né, cara? Foda. Olá, Matheus. Obrigado por colar aí, velho. Boa noite pra tu. Bom descanso. Né, velho? Muito grande, meu Deus! É, chat. Foda. Uma busca, né? Uma coisa que tá me incomodando. E. Essas travadas, velho. É um negócio que é foda de lidar às vezes. Viu achar alguma coisa? Ah, pra cá aqui, né? A perigosa ideologia do Tim Flair, do Kaká. Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho para receber as notificações. Saideira! Agora pro vídeo. Toda equipe vilã em Pokémon tem uma inspiração,
Então, né, cara? Toda equipe vilã de Pokémon tem uma inspiração. O problema da inspiração do Team Flare, especificamente desse cidadão ali, e ali atrás do Giovanni, né? É complicado, né? Uma inspiração um pouco complicada. É, complicada. Umas mais óbvias, outras nem tanto. Umas que permeiam todos os seus aspectos, outras que são apenas uma inspiração base. Existem vilões basicamente cartunescos, básicos de desenho, como na primeira e na terceira gerações. Mas também existem aqueles vilões com mensagens mais marcantes e que são mais profundos, que contam histórias mais inteligentes, como na quinta e a sétima. Mas quando a gente fala de Pokémon, a gente obviamente está falando de uma franquia feita para crianças. Então, né? Fato. Ao mesmo tempo que nem sempre eles aliviam tanto como poderia, né? Toda e qualquer referência vai ser uma versão simplificada e mais rasa. Claro, Não claro. por incompetência, mas por entender Mas porque, obviamente, é feito para o público infantil. Eles não tem como você meter um holocausto em Pokémon, né? que nem sempre aquele é o melhor lugar para falar sobre assuntos mais complexos. Mas isso não impede de, por baixo dos panos de camadas de simplicidade, mostrar e falar sim sobre um assunto importante. Mostrar algo realmente bem pensado. Nesse vídeo, vamos falar de um desses assuntos importantes. A correlação do Team Flare com... Se Toca Revenges. você jogou Pokémon XY, você já se deparou com a equipe vilã dessa geração, o Team Flare. Uma equipe de pessoas indo atrás do objetivo Aquela alemã lá da Segunda Guerra. pensado pelo seu líder e que são seguidores de seus ideais. Mas quais ideais? Vamos ouvir do seu líder. Desde a sua primeira interação com ele, algo parecia estranho. Primeiro, ele conversava com a Diantha, a modelo mais bonita de Kalos, sobre a sua carreira de atriz. Sobre então a sua ideia de beleza, perguntando-a sobre seu interesse em atingir a beleza eterna. Mas não só sendo um esquisito com ela, também quando interage pela primeira vez com você. Ele sem parar falava sobre o seu ideal, o mundo belo. Esses ideais do Team Flare podem ser facilmente explicados com palavras simples. Um mundo melhor e mais belo. Mas que quando você começa a ver Beleza é essa? o comportamento disso e para onde as pessoas seguem, você percebe os seus perigos. Você começa a ver que, mesmo sendo apresentado de uma forma boba, os seus resultados não são tão bobos. Esse ideal é visto nos seus memes. Ele criando... Ele criando não, né? Utilizando um canhão de antivida, né? Mas nada te parece estranho enfrentando eles? Sobre como todos eles são iguais. Não no sentido óbvio, todo grande vai ser igual, existem limitações nos jogos, mas também no fato deles serem o único grupo entre todas as equipes vilãs onde todo mundo é parecido. Além de que eles também são os únicos Mais ou menos, né? Na equipe Rocket o pessoal também aparece bastante por causa do próprio traje, né? que fazem uma pose de combate. Mas não só. Também em cada uma das administradoras, todas que parecem uma mesma pessoa, mas com cabelos diferentes, todas iguais, que é considerado pelo seu líder como bonito. E aqui é onde começa o problema. Existia alguém na história da história que usava a ideia da beleza ideal, o culto à imagem perfeita como algo a se alcançar, mas que no fundo não era tão simples. O que eles falavam, suas intenções, eram de excluir outros, apagar o diferente, deixar só aqueles que se encaixavam no padrão do que eles julgavam válido, enquanto Apenas a raça ariana, né? o resto inválidos. É. E parece um exagero, mas não é só isso que se baseia tudo. A própria região que essa equipe aparece não é ao acaso. Quando se procura sobre a história da região, começamos a ver mais conexões. E eu não falo de Kalos. Kalos, sim, é a região da sexta geração de Pokémon, mas ela foi baseada na França. E a história do país é cheia de problemas e encontros com esses grupos. A França foi afetada demais durante o período da Segunda Guerra, tendo grande parte do seu território invadido pelo grupo alemão. E nisso, Controlado, de fato, né? Depois ele virou um estado tampão. vale mencionar que Kalos como região em Pokémon não consta o país inteiro da França. A região do jogo se passa apenas nessa mesma parte norte da França. Não só esses dois mapas se encaixam perfeitamente, mas os seus marcos nos mesmos lugares. La Rochelle, o Rochedo, a cidade no sudoeste francês, é a clara inspiração da cidade de Ambret, uma das cidades mais ao sul da região de Kalos, mostrando já os marcos que delimitam a região ao sul. Então, ok, a região é baseada só no norte, mas isso não quer dizer muito sobre a equipe do mal. O caso é,
Quando você percorre a história de XY, toda a região foi dominada pelo Team Flare e o seu líder, Lysander. Tudo isso porque ele vem tentando instaurar seus ideais na população, através do meio mais fácil de controle de ideais. Manipulação por propaganda. Propaganda na mídia. Essa é a primeira região que a gente vê e conhece alguém nos jogos que tem uma importância grande na mídia do universo. Malva, uma comunicadora e a principal apresentadora do noticiário da região. Ela se apresenta como a estrela do Holocaster, já que ela é quem é responsável por noticiar qualquer coisa, além de também ser extremamente forte. É uma das membros da elite dos 4 da região, que são os 4 treinadores considerados os melhores, mostrando o alcance e influência que ela tem, o poder de várias maneiras. É importante mencionar isso por alguns fatores. Nós depois descobrimos a sua filiação à equipe vilã. Ela também é do Team Flare, seguidora dos seus ideais, além de que o Holocaster, o meio principal de comunicação da região inteira, pertence a Lysander. E com isso, a Malva e Lysander conseguiam muito bem controlar como bem quisessem a opinião pública, independente do que seja. O importante É foda, né, cara? É pegado o negócio. é como será visto. Uma das formas que o grupo militar alemão ascendeu ao poder foi através disso, do controle da mídia, a rádio alemã. Foi a principal forma que eles levavam mentiras, fake news, para as pessoas. Então, através de controlar os meios de comunicações, você consegue um controle sobre tudo. É isso. O que é ou não verdade. A propaganda é a maior arma fascista. Mesmo apanhando, você pode mentir vitória. Mesmo sendo errado, você podia dizer que estava certo. E essa é, até hoje, a principal forma de que ideias nesse nível se permeiam. A estética e o ideal sempre vieram em meio a mensagens subliminares. E um dos principais ajudantes disso no mundo real foi Goebbels, o chefe de propaganda dele, quem era basicamente o seu interlocutor com o público, aquele quem fazia propaganda do seu governo, quem falava dele. A versão da Malva. A realidade ela se distorce quando quem fala e quem vigia são a mesma pessoa. Não se deve muito ouvidos àqueles que só falam bem. E foi assim que a Aqui foi canetado, hein? ascensão desse grupo no mundo real aconteceu. Não eram todos da população alemã pessoas malignas. Engraçado eles botando o Team Flare pra poder censurar. Eles só acreditaram. E é assim que você consegue passar uma ideia radical a pessoas não radicais. Afinal, é fácil cair num discurso sem base alguma, sem planejamento, quando ele apela pro seu emocional. Todos querem um mundo bonito, tudo e todos fariam de tudo para alcançar o mundo bonito. Mas bonito a quem? Exatamente. E como? Um dos principais propulsores do Partido N da Alemanha foi o culto à imagem, a ponto de grandes marcas como Hugo Boss e Coco Chanel trabalharem na estética dos uniformes dele, fazendo com que pessoas simplesmente olhassem para eles como algo a se ser, algo a se seguir. Sua estética e sua forma de vida belos. Durante a história de XY, você encontra pessoas falando do grupo, sobre como eles são vistos, sobre eles. Mas em especial, vale mencionar um hiker, mencionando que ele queria também se juntar ao Team Flare, acreditando na beleza. Afinal, as palavras e as ideias são fáceis de se aceitar. Quem não quer um mundo bonito? Mas ele foi recusado. De acordo com o próprio Team Flare, ele não se encaixava na equipe. Beleza. Por algum motivo. No final, o que a Team Flare queria era o monopólio da escolha. Um visual só. Uma erradicação do diferente. O fim de quem não se encaixavam nos padrões que eles tinham em mente. Né? Eugenia. Essa ideia e mentalidade envolve excluir grupos indesejáveis, no caso a eles, para conseguir manter características genéticas que eles O bizarro, tá? achavam boas. Basicamente, excluir o que acha feio para só sobrar o que julgam bonito. No contexto alemão, deixar só brancos brancos. E isso é referenciado no personagem também. Ele se encaixando nas suas escolhas sobre beleza, todos são igualmente brancos, ruivos, magros. Uma idealização do visual. Né? E isso vem da história do próprio personagem. Primeiramente, Lysander é descendente da realeza, e isso vem do seu crescimento, a soberba e o achar que era melhor. De tantos anos vendo pessoas que ele julgava inferior e ficando cada vez com mais raiva dos outros pelas suas preocupações que eram inferiores, nenhum outro problema estaria à altura dos seus. Todos brigam por coisas menores, inferiores. O verdadeiro problema, ele sabe. E a solução, ele
tem, a sua procura pela arma suprema se deu para resolver Então, né? isso. A única solução plausível na sua mente insana era exterminar todos aqueles que ele julgava inferior, onde Genocídio, exatamente. só sobrariam aqueles que se encaixavam nos seus ideais, e ele anuncia para Kalos inteiro que vai matar todos os outros no seu Holocaster. Olha essa porra, vai tomar no cu. Para impedi-lo, cabe a você. Numa simplificação clássica de um jogo de Pokémon a fazer uma escolha, o jogo te dá a oportunidade de tentar parar a arma algumas vezes, passando pelo próprio líder, mas também pelos seus cientistas. Zeruzek, o cientista do Team Flare, ele também tem a sua parcela de conexões. Muitos cientistas, pelas liberdades dadas a eles pelo Führer, fizeram experimentos horríveis com pessoas. A mesma história que acontece dele com Emma no jogo. Numa batalha contra Lysander, nós vemos os seus Pokémon. A Game Freak costuma usar alguns Pokémon como conexões para entender personagem. Afinal, cada Pokémon tem o seu próprio significado e atribuições. Nem sempre tão profundo, mas ligeiramente o suficiente para você ver algo. Pyroar é o seu Pokémon principal, assim como o fato dele ser o líder da equipe, o Leão Alpha. Mienshao é um Pokémon sobre a elegância da luta, mas lutar com beleza. Honchkrow, o chefe da máfia. E Gyarados, além de ser um Pokémon que conhecidamente causa destruição, também tem um fator extra nessa geração. Ao Mega evoluir, ganha o tipo sombrio, uma representação boa daquele líder que se apresenta de uma forma, mas a sua verdadeira personalidade é muito mais sombria. Mas todos eles tiveram seu fim. Mesmo com sua arma não funcional, Lysander recusou perder sem levar algo consigo. Ele não aceitou a derrota pura, ordenou a usagem da arma mesmo assim, mesmo que pudesse não funcionar e matar junto dele crianças. Afinal, o genocídio em si não é um problema e nunca foi um problema desde o princípio. Esse, inclusive, era o seu plano principal. Mas no fim, a única vida que a arma levou foi a dele mesmo. A ironia. O mesmo fim da sua inspiração. Canetada. Muito bom, tá? Muito bom. Caralho, velho. Pedrada, tá? Muito foda. O roteiro foi maravilhoso. Boas comparações, boas citações. Parabenizo ele por ter feito de forma tão perfeita essa construção aqui, velho. Com a edição que ele botou, deixou no clima de como é o negócio. Sabe, né? E quando você joga e você tem todas aquelas várias trilhas sonoras de Pokémon que são muito bem feitas, né? Pra passar vários sentimentos. Mas mesmo as mais, entre aspas, tensas, não são de fato tensas, né? Elas são sempre bobinhas, grande maior parte, mais focado de deixar animado e hypado para os confrontos do que qualquer outra coisa. O desconforto desse vídeo aqui é muito por causa também da trilha sonora que ele coloca. Não apenas o assunto em si, que é pesado. Se você jogasse essas partes especificamente e a franquia tivesse culhão, botar momentos mais tensos e às vezes até tirar o som, já puramente só silêncio. Daí tocas muito mais fortes do que qualquer outra coisa. Mas de modo geral, parabéns aí o Kaká, fez um vídeo absurdo, realmente é muito bem isso, né? E Pokémon tem essas coisas, né? Momentos que são incríveis e momentos que são patéticos. A vida vai indo, né? Enfim, de modo geral, a gente vai passando por essas coisas e tenta pensar no melhor. Às vezes os roteiristas estão bem, às vezes eles estão na Disney, mas enfim, né? Uma hora para outra, a gente vai de o líder da Alemanha da Segunda Guerra pra gente que pratica bullying na escola. Enfim. É isso, chat. Vamos terminar por aqui. Obrigado a quem colou. O chat foi incrível. Muito bom. Logo, logo já terceiro canal.